Glória a Deus. Agradeço ao pastor Álvaro também pela confiança de nos convidar a estar aqui, também pelo pastor Simval, um homem muito carinhoso também, muito feliz, muito alegre também, uma família preciosa e talentosa. E a você também por estar aqui nesta manhã. Vamos ficar de pé para a leitura da Santa Palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler do 27 até o versículo de número 38. Todo o texto é importante, nós vamos voltar a ele outras vezes, em outras passagens também aqui do capítulo, mas inicialmente aqui em Atos, capítulo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra e, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo ao mar. Só até aí, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui neste lugar e com muito temor. Eu gosto muito de falar sobre esta passagem, talvez porque meu pai tenha sido marinheiro, né? Meu pai trabalhou em navios assim, e eu fico imaginando no meio do alto mar, aquelas ondas gigantescas que se aproximam, as tempestades que existem no oceano, né? Que a gente não conhece. Às vezes a gente pega uma onda um pouquinho maior na praia, né, e a gente fica, olha que onda grande, né? Tem uma onda lá em Portugal, lá na praia de Nazaré, que são ondas gigantescas. E eu fico imaginando no meio do oceano essas tempestades e essas ondas. E aí eu penso também que essas coisas acontecem na vida da gente. Ondas, tribulações, tormentas e tempestades. E nós vivemos algo incrível, que é a fé. Nós devemos viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E há uma forte tensão entre fé e razão. Continuar confiando em Deus em meio às crises, continuar confiando no Senhor em meio às tempestades, e quando tudo parece perdido, a gente continuar lançando a nossa confiança em Deus e ter a certeza de fé. E eu peço sempre a Deus a capacidade de trazer para a minha vida, nessa esperança, esta confiança, e trazer também para você, né, a capacidade de trazer desse texto, contextualizar essa mensagem para casamento, para a família e para a nossa vida de uma maneira geral. Famílias em crise. O casamento e a família, por vezes, passam por tempestades, as quais a gente não pode pular fora do barco. A gente não pode simplesmente, eu cansei do casamento, vou embora para a casa da mamãe. Aprendi que a gente nunca deve dizer para o nosso cônjuge: vou embora para a casa da mamãe, vou voltar para a casa dos meus pais. A gente tem que ficar ali, vencer os problemas. Você sabe que perguntaram a um pastor muito conhecido, perguntaram para ele assim: o senhor já pensou em se divorciar da sua esposa? O senhor já pensou em divórcio? Ele disse assim: rapaz, divórcio eu nunca pensei não, já pensei em matar ela. Eu já pensei em matar ela, mas divórcio eu nunca pensei isso não. Então a gente aprende com os mais antigos, né? Nunca voltar.
desistir. Fizemos um voto diante de Deus, diante de autoridade, diante das famílias e devemos continuar e enfrentar essas situações, estar dentro do barco. A gente não pode abandonar o navio, mas permanecer ali até o fim, né? E compreender a vontade de Deus. E a música que a gente cantou, saber que Deus está ali, mesmo quando tudo parece ruim, quando tudo vai mal, na tempestade, Deus está ali ensinando para a gente. Parto também da premissa que todos nós que chegamos aqui hoje, nós estamos aqui buscando compreender a vontade de Deus. Nós estamos aqui procurando compreender a vida, a vontade de Deus nas situações que a gente está passando. Então é necessário, irmãos, compreendermos que tudo o que aconteceu aqui nesse naufrágio, as tempestades, a própria prisão do apóstolo Paulo foi algo divino, algo que Deus permitiu e algo que Deus conduziu. Deus conduziu o apóstolo Paulo a uma tempestade e essa situação aqui, ele quis, Paulo também sabia que Deus estava presente, ele quis fazer esta viagem. Ele não precisava, ele poderia ter ficado em Jerusalém, mas ele insistiu, não, quero estar perante César, o que fizeram comigo foi uma afronta, então ele, prisioneiro, foi levado a essa viagem que deixou para ele muitas marcas e muitas dificuldades. Nossas lutas, nossas alegrias e nossas dificuldades também são experiências para a gente, para que a gente possa ensinar para outros. Os problemas, as angústias, as alegrias, não é só para a gente, mas nos ensina, nos dá maturidade, nos dá crescimento espiritual. Os Atos dos Apóstolos, como eu aprendi também há muito tempo atrás, a gente pensa que são só esses aqui escritos, mas se você ler até o final o livro de Atos, você vai ver que ele não tem uma conclusão, ele não tem um até logo, até breve, uma saudação final, mas parece que vai ter uma continuidade. Então, o Atos dos Apóstolos continua na vida da gente. Nós somos discípulos de Cristo, a gente está aprendendo, a gente está ensinando. Cora Coralina, ela disse que tolo é aquele que aprende e não ensina. Tolo é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. Em outras palavras, ela diz isso. Então, a gente aprende, a gente vive e nós temos que aprender com os nossos erros e acertos. Tolo é aquele que não aprende. É aquele que vive e não percebe nuances da presença de Deus, sinais que Deus dá para a gente de vir a um certo lugar, de fazer certas coisas, ou mesmo das tempestades e problemas que surgem na vida da gente. O apóstolo Paulo aqui, ele não estava fazendo um cruzeiro, ele estava numa região muito linda ali no Mediterrâneo, né? Ele estava numa região muito linda ali pela Grécia, passando por uma ilha chamada Clauda, né? Ele estava de bom grado, ele sabia que tinha que estar ali, mas ele estava prisioneiro, irmãos. Ele estava prisioneiro, situações favoráveis estavam acontecendo ali. Você vai ler lá no capítulo 27, volte comigo um pouquinho, versículo 3, olha o que diz ali. Eu vou ler o 2 também. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que fosse ver os amigos e obter assistência. Olha para mim agora. Então, ele era prisioneiro, mas ele tinha um favor. Coisas boas estavam acontecendo. Ele tinha o mimo de Deus. Às vezes Deus dá isso para a gente, irmãos. Numa situação adversa, Ele nos dá um descanso, Ele nos dá um mimo, Ele nos permite gozar certos benefícios e a gente tem que entender que a gente não merece, mas Deus cuida da gente de maneira sobrenatural, não é? Tem uma música que diz assim, Deus cuida de mim, né? A sombra das suas asas, Deus cuida da gente, Deus dá um mimo para a gente, Deus dá uma esposa maravilhosa para a gente, compreensiva, cuida da gente, Deus dá um lar para a gente morar. Você sabe que pessoas chegam ao final do dia, e não são poucas gente, muita gente nesse mundo chega ao final do dia sem comer uma refeição. Nós comemos mais de 3 vezes ao dia, nós temos mais do que um amigo, um irmão me diz, pastor, a minha mulher parece uma centopeia, ela tem tanto par de sapato, eu nunca vi mulher com tanto sapato,
Nós temos mais do que um par de sapato, nós temos uma casa, mais do que uma camisa para vestir. Deus tem feito muito bem para a gente. Você pode dar um glória a Deus. Ele dá esse mimo, Ele cuida da gente. E mesmo em meio às prisões, às lutas, Deus cuida, Deus dá esse favor. Mas logo depois, parece que a situação começa a mudar. Veio o mimo, o comandante disse, olha, vai lá, visita os seus amigos, Paulo contava com a simpatia ali, né? Mas vem uma tempestade tremenda, os ventos começaram a mudar, e na vida da gente também acontece isso, o casamento tudo vai bem, mas de repente vem aquelas ondas, aquelas tempestades, aqueles problemas, aquela crise que surge em meio ao casamento, em meio à família, às vezes na saúde, todo mundo passa por isso. Mas a gente tem que saber que o casamento, a família é uma bênção. Você sabe que eu recebi um casal em nossa igreja há um tempo atrás, vindo de uma outra igreja. Na verdade, eles passaram por uma igreja e foram para a igreja lá de Paciência, onde eles aprenderam muito sobre Deus. E antes de ir para a igreja de Paciência, eles foram de uma outra igreja e me disseram, pastor, eu aprendi lá na igreja, primeira igreja que eu frequentei, que casamento é maldição. Eu aprendi que casamento é bom só nos primeiros 6 meses. Isso é ensinado de púlpito. Que casamento só é bom nos primeiros 6 meses. Depois é só problema. Depois é só miséria, é só desgraça. Filho, nem pensar. Não queira ter filho. O pastor ensinava isso para eles, para a juventude. Não queira ter filhos. Filho é problema. E eu vi o pastor Simval aqui falando que ele quer ter mais filhos. Olha aí, irmã. Pense nisso, pense no caso, hein? Deus é poderoso para fazer o milagre. Aleluia. Na igreja a gente ensina isso também, que filho é bênção do Senhor. Filho é bênção, né? Ver uma casa cheia de filhos. Deus não deu filhos para mim e para minha esposa, mas nós temos muitos filhos na fé. Nós temos pessoas que me chamam de pastor, né? Mas é bênção do Senhor. E falei para ele, não é nada disso. E ele está vendo lá na igreja a multiplicação dos filhos, né? Minha sobrinha casou, 2 meses depois, já veio no dia, disse, olha, está grávida. 1 ano depois veio o segundo, já está vindo, daqui a pouco veio o terceiro, o quarto. Mas filho é bênção do Senhor. E eles ficaram maravilhados em ver lá na igreja de Paciência, o ensino sobre família. É uma igreja muito forte também no ensino de família, e essa igreja também tem um histórico de cuidado de família. O encontro de casais aqui é muito conhecido, aprendemos muito também com o encontro de casais aqui, mas filho é bênção, casamento é bênção, a gente tem que saber enfrentar as dificuldades, os problemas e as situações difíceis, nas quais vêm as tempestades, mas nas quais Deus também trabalha na vida da gente. Ele sabia que situações difíceis viriam, mas ele sabia também que Deus ia estar ali com ele. Paulo sabia muito bem quem era Deus. E às vezes, quando o casamento não vai bem, nós não temos que fugir, e ele diz lá para os marinheiros, olha, não fujam. Se todos não permanecerem a bordo, ninguém pode se salvar. Se nós não investirmos, nós não cuidarmos e buscarmos a direção divina, não vai se salvar nada. Então, quando vem as tempestades, às vezes problemas, às vezes um filho rebelde, às vezes nós não temos que desistir, mas a gente tem que continuar trabalhando, buscando em Deus. Às vezes os problemas vêm de tantos outros lados. Mas quando vem esses ventos contrários, algo que acontece nesses problemas, passam pela vida da gente, mas outras coisas além dos ventos contrários acontecem. E Paulo mostra aqui também na sua viagem, são ausência de ventos. Quando tudo parece um marasmo, quando no casamento parece perder a alegria, o sabor, né? O vício, o prazer de estar junto, o prazer de acordar juntos, o prazer de um cuidar bem do outro, e essas coisas, às vezes, a ausência de vento numa viagem assim era pior do que uma tempestade. Porque naquela ausência de vento se perde o rumo, se perde o forço, se perde o porto, né, o porto seguro, se perdem a direção.
Às vezes também numa viagem vem, e Paulo vai falar aqui nessa viagem, os bons portos, esses momentos agradáveis que Deus permite, esses momentos que a gente tem que cuidar muito bem para não nos acomodarmos com os bons portos ou com aquela ausência de vento. Não podemos deixar o casamento, a família cair num marasmo, sem cuidado, sem amor, sem disciplina. Não podemos deixar a vida cair num comodismo. Nós temos um grande desafio de manter, e cantamos hoje também, o fogo, o ardor do Espírito, o cuidado com a família da gente, o empenho, o investimento dos pais nos filhos, dos filhos na obediência aos seus pais, no ensino, no culto doméstico. Sabe que no nosso retiro lá de casais também foi ensinado sobre isso, falado muito sobre isso. A gente precisa ouvir também, o pastor também precisa ouvir para que a gente possa ensinar, mas a gente precisa praticar tudo isso. Às vezes vem aqueles momentos que você parece que é um deserto. Mas no deserto também a gente aprende a aproveitar os bons portos para investir, para cuidar, para pensar um novo projeto, uma obra que precisa ser feita. Às vezes mudança de casa são importantes, mas nós não podemos abandonar o navio e nem fugir e nem procrastinar. Você sabe o que é procrastinar? É você deixar mais para frente. É quando aquele problema acontece em casa e você diz, deixa para lá. Deixa, eu falo isso depois. Você tem que chegar, resolver, buscar, orar, jejuar, colocar no altar de Deus, para que não se percam coisas preciosas. Na viagem aqui de Paulo, nessa tempestade, coisas precisaram ser jogadas fora, coisas precisavam ser abandonadas, e na vida da gente, também a gente começa a deixar coisas para lá, e às vezes perdemos coisas preciosas, e jogamos coisas preciosas da vida da gente fora, e deixamos coisas se perder, não só dinheiro, desperdício de momentos juntos, de momentos agradáveis. Às vezes também abandonamos a fé em Deus. Na tempestade, a tempestade é tão grande que você diz, nem Deus dá jeito nesse problema. Nem Deus dá jeito, nada vai resolver isso. A solução é eu continuar vivendo até morrer. Sabe que há pessoas que pensam assim, não, eu vou ficar aqui segurando, empurrando com a barriga. E a gente vai aprendendo. E não deve ser assim. Paulo, nos bons portos, ele tem a visão dos momentos maus que viriam, dos momentos difíceis que surgiriam. E então vem aquela grande tormenta. Volte comigo ali no capítulo 27, o versículo de número 13. E aí, soprando brandamente o vento sul, pensando ter ele alcançado o que desejavam, levantavam âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando-nos levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Clauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo ainda já há alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvação. Olha, aquele mar, aquela tempestade era tão grande que nem eles achavam que fosse ter alguma salvação. Eu vi um filme há algum tempo atrás, talvez você tenha visto também, um filme chamado Mar em Fúria, um filme muito bom. Quando um navio pesqueiro, eles saíram para o alto mar para pescar e pegaram uma tempestade, era a tempestade perfeita. Aquela tempestade gerou uma onda de 30 metros de altura, da altura de um prédio de 10 andares.
E aquela onda foi a tempestade perfeita, porque ela juntou o tufão, o furacão, com a mudança de tempo, com a própria região ali. E aquela onda gigantesca, foi um caso verídico, parece que foi a maior onda registrada até os dias de hoje. Mas antes de passarem por aquelas tormentas, vieram as recomendações. Alguém disse: não siga por aquele caminho, volta, não vá até lá. Mas o comandante, o capitão do navio, ele queria fazer boas pescas, ele queria tirar o prejuízo, dar dinheiro também lá para os seus marinheiros. E ele disse: não, nós vamos conseguir. Ele desprezou os conselhos, ele desprezou as recomendações. E aquela linda terra, aquela linda ilha que ele poderia ter parado e descansado ali, eles seguiram adiante, e aquela tempestade, depois de desprezar todas as recomendações, você conhece bem a história, né? Eu vou dizer o final do filme: todo mundo morreu no filme, até o câmera que estava filmando morreu. Eles morreram, a tempestade foi tremenda, mas existia uma possibilidade. Uma parada estratégica. Existia uma possibilidade: para um pouco ali, espera a tempestade, não siga por aquele caminho. Às vezes Deus dá um sinal para a gente. Olha, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes dar um sinal. Deus não faz coisa alguma sem que antes revele aos seus profetas. Talvez esta manhã Deus estava dizendo para você: olha, reveja os seus valores. Reveja o teu casamento, a educação dos teus filhos. Tem um versículo também que diz: procura saber o estado das tuas ovelhas, cuida dos teus rebanhos, olha para a tua vida, para que não aconteça coisa pior, para que não piore, porque alguém pensa assim: pastor, mas o meu casamento já chegou ao fim do poço, a minha vida já chegou ao fim do poço, não tem mais onde cair, não tem mais jeito. Eu digo para você que ninguém nunca chegou ao fim do poço. Tem sempre um pouco mais para cair. O fundo do poço ainda é mais abaixo. Não pense você que não tem coisa mais para piorar. Pode piorar ainda mais. Nós temos que olhar para o alto. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É não achar: não tem jeito, meu casamento não tem jeito, eu estou no fundo do poço, meu filho não tem jeito. Tem jeito sim, irmãos. Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele faz milagres, Ele acalma a tempestade. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, às vezes o barco se perde, coisas se perdem, mas Deus vai preservar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Como diz a palavra do Senhor: eu e a minha família serviremos ao Senhor. O barco foi à deriva, irmãos. O barco, você conhece bem a história, eles foram castigados pelo vento, o prejuízo começou, a carga teve que ser jogada fora, a armação do navio, mas a confiança em Deus, Paulo não perdeu esta confiança. E ele diz assim: olha, esta noite o Deus a quem eu sirvo esteve comigo. E Deus me disse que todos nós vamos chegar a salvo. Sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ouve de Deus, ele deve proclamar a vontade de Deus. Ele deve encorajar as pessoas à sua volta e dizer: Deus pode todas as coisas. O Deus a quem eu sirvo pode todas as coisas. E nós devemos nos empenhar com Deus. Paulo disse: olha, senhores, não façam isso. Vamos nos alimentar. Paulo disse: olha, não fujam do barco. Ele vai lá, prepara o alimento, ele faz a oração. Esse alimento, essa comida, quando ele reúne todo mundo ali, ele está falando da comunhão, irmãos. Ele está falando de todos terem o mesmo propósito. Ele está falando, e eu trago para o nosso contexto, é o lugar onde Deus ministra sobre a nossa vida, é estar na casa do Senhor, no jejum, na oração, é clamar a Deus de joelhos, é clamar a Deus de noite, de madrugada. Você sabe que meu pai, um homem de Deus, ele acordava todo dia, 3, 4 horas da manhã. E a gente já sabia, quando a porta abria, já veio meu pai ungir a gente com óleo. E ele besuntava a gente de óleo, pegava lá o óleo na igreja, passava, orava a cabeça da gente, ungia com óleo, e depois ia lá para a sala, dobrava os joelhos e orava de madrugada. E eu ficava: meu Deus, já vem ele acordar a gente com essa oração. Aí eu fingia que estava dormindo.
Aí deixa ele orar e tal. Mas como aquelas orações foram eficazes, estão sendo eficazes até hoje na minha vida e na vida dos meus irmãos. Os meus pais não desistiram. Eu lembro que quando eu completei 18 anos, 16 anos, eu comecei a trabalhar num lugar e eu não pude mais à igreja. Eu trabalhava sábado e domingo. E aí nunca mais fui na igreja. Eu tinha lá, era um lugar onde era um bar, vendia bebidas, e eu bebia. Um dia eu falei, eu não vou passar o ano novo na igreja, eu vou trabalhar, era nesses trailers na beira da praia, eu vou para lá, vou trabalhar, e falei com a minha mãe, com meu pai, tinha que trabalhar, e eles até permitiram que eu fosse. E chegando lá, meia-noite, irmão, do dia 31 de dezembro de 1983 ou 84, eu passei a noite toda trabalhando, mas você sabe como é que é? Olha, dia 31 de dezembro não é lugar da gente estar na praia. Quando tem evento na casa do Senhor, procura estar junto com a sua família, na casa de Deus. Mas lá na praia eu vi pessoas endemoniadas, pessoas caindo bêbadas pela rua. De manhã era muita gente, quase em coma alcoólico, né? Muita gente mesmo. E quando os fogos estouraram, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aqui não é meu lugar. Mas veio uma noção tão clara no meu coração de que ali não era meu lugar, que eu devia estar com os meus pais lá na igreja, que eu deveria estar com eles na casa do Senhor. E eu senti muito claro, eu me lembrei do filho pródigo, que quando ele estava longe de casa, né, estava longe lá da casa do pai, bateu na cabeça dele, o que eu estou fazendo aqui? O homem longe de Deus, o seu desejo é comer a comida dos porcos. Lá o filho pródigo, a vontade dele era comer a comida dos porcos, ninguém dava nada para ele. E ele bate na cabeça e fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Às vezes bate esse cair em si, o que eu estou fazendo do meu casamento? O que eu estou fazendo ali naquele lugar? Ali não é meu lugar, não é lugar de eu estar. E essas coisas vêm um mover do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e é Ele que convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça divina. Eu estava lá na praia, irmãos, mas naquele momento bateu na minha cabeça, o que eu estou fazendo aqui? Porque havia oração incessante a meu respeito lá na minha casa, irmãos. Toda noite. Eu lembro que, trabalhando nesse lugar aí, saí com um primo, de madrugada, ali na Barra da Tijuca, e o carro que a gente estava bateu numa bifurcação ali, o carro capotou 2 vezes, e eu estava dentro do carro, senti o carro capotar, ele caiu em pé. E assim que o carro caiu, parou uma patrulha, né, da rodoviária, e eles falaram, nós pensamos que todo mundo fosse morrer nesse carro, pelo que ele rodou no alto, e quando caiu, nós pensamos que não fosse ter um sobrevivente. Mas, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu e aqueles que estavam comigo ali no carro, todos permanecemos vivos. Eu não tive um arranhão, irmãos, dentro do carro. A mão de Deus foi comigo. Por quê? Porque minha mãe estava orando lá por mim de madrugada, os meus pais orando. Então vale a pena a gente clamar, vale a pena a gente reunir a nossa família, estar na casa do Senhor. O apóstolo Paulo reuniu ali os marinheiros, reuniu todos ali, partiu o pão, ele orou a Deus e ele disse, olha, nós vamos chegar a salvos. E você conhece muito bem a história. Há momentos na vida da gente que a gente perde a esperança, que a gente olha para a tempestade, a gente olha para o barco, a gente olha para as coisas à nossa volta e a gente fala para a gente mesmo, não tem jeito, esse casamento não tem jeito, meu filho não tem jeito, o meu pai não tem jeito, é um alcoólatra, vai morrer desse jeito, fulano não tem jeito, lá no meu trabalho, a minha vida financeira, eu estou vivendo uma miséria, não tem jeito. A Bíblia diz, o próprio Lucas, ele diz, caiu sobre nós, não tínhamos mais esperança, mas estava ali um homem que disse, o Deus que esteve comigo, ele enviou um anjo, o crente da família, aquele, né? Você pode dizer assim, pastor, eu sou o único crente lá em casa, eu sou a única pessoa temente a Deus na minha casa. Sabe que teve uma irmã em nossa igreja, que ela era a única cristã na família, e ela chegou e disse, pastor, eu sou a única. Não, mas continuou um dia, o marido dela começou a vir à igreja no encontro de casais. E esses encontros de casais são uma oportunidade maravilhosa. Falar nisso, eu já estive nesse hotel Pierre, é muito bom mesmo, né? De frente para a praia.
vá até lá. Convide um casal que você acha que não tem jeito para estar ali, e Deus é quem vai fazer a obra, né? E essa irmã chegou para mim e disse: pastor, não tem jeito. O marido dela foi no encontro de casais, começou a gostar. Ele ainda não ia à igreja com constância, os filhos começaram a vir na igreja, mas um dia ela disse: pastor, eles não se convertem, eles não têm jeito, então também não vou vir mais à igreja. E ela parou de ir à igreja por conta disso. Ela parou, ela quebrou toda a esperança que poderia acontecer ali na família dela, porque ela desistiu. Deus estava fazendo a obra, assim como também, preste atenção, às vezes uma irmã ou um irmão não ora pelo marido vir para a igreja e ora pela esposa vir, aí quando a pessoa vem, ela troca de igreja. E aí separa a família. Cuidado com essas coisas também. Mas o apóstolo reuniu todos ali. Vamos orar. Partiu o pão e eles comeram ali daquele pão, e ele orou e ele disse: não tenham medo, porque até o apóstolo Paulo talvez estivesse temeroso. Lucas, quem escreve, talvez estivesse também temeroso, até chegar a Roma, né? Ele disse: Deus me deu todos que estão aqui dentro desse barco, então fique em paz, Ele vai nos livrar. Naquela mesma noite, ele preparou a ceia, eles comeram daquele alimento, ele orou. Mágoas e ressentimentos precisam ser abandonados, irmãos. Sabe que esvaziar a carga do navio, às vezes nós estamos carregando coisas, uma mágoa do pai de 30, 40 anos. Uma irmã chegou para mim, essa irmã tem 70 e poucos anos, e ela disse: pastor, eu carrego algo no meu coração desde que eu tinha 5 anos de idade. Quando eu tinha 5 anos de idade, um parente lá, ele abusou de mim. Eu não entendia muito bem as coisas, mas ele abusou de mim naquela situação. E há tantos anos, pastor, eu nunca esqueci aquilo. E toda vez isso me faz chorar. Cada vez que eu oro, que eu lembro, eu choro. Mas o Senhor pregou sobre perdão aquele dia e tal, e eu perdoei, eu vou apagar isso, eu vou esquecer. Depois ela viu: pastor, eu consegui. Quando a gente entende essas coisas, essas cargas que a gente carrega, esse fardo que a gente carrega tanto tempo na vida da gente, que só faz o barco da gente afundar, só faz peso, nós temos que jogar certas coisas fora. Cuidar para não jogar coisas preciosas, mas aliviar o fardo, as mágoas, o ressentimento, a falta de perdão. Às vezes, até coisas ruins que fizeram com você no passado, coisas, traições, tantas outras coisas, você deixar isso de lado. Às vezes, essas tempestades que acontecem na vida da gente, acontecem para mexer lá no fundo da gente, lá no fundo da vida da gente, né? E às vezes precisa vir uma tempestade para que a gente possa olhar o desprezo que a gente deu lá no passado, desprezo a certas recomendações, as coisas de Deus. Às vezes essas tempestades surgem para que a gente possa olhar: puxa vida, lá no passado as coisas eram melhores, né? Eu desprezei coisas no passado, e a gente voltar a um equilíbrio, a gente voltar às bases, a gente voltar a Deus e entregar ao Senhor certas situações. Às vezes, problemas da nossa família de origem, né? Hoje você pode dizer: pastor, minha casa é uma bênção, mas lá atrás, meu pai, você tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque erros do passado, nós temos uma tendência a repetir esses erros. Você sabe que nós temos uma tendência a repetir os erros dos nossos pais. Mesmo os erros que você não suportava, mesmo aqueles erros que você achava terríveis, você acaba repetindo esse. Se você não cuidar muito bem, se você não perdoar, aquelas coisas podem se repetir. Fantasmas do nosso passado vêm nos rondar novamente. Aquelas pessoas que faziam parte de uma vida pregressa, aquelas pessoas que faziam parte de um passado que não faz mais parte da tua vida, de repente vão chegar lá na tua casa com aquelas ofertas, ou aquele cheiro do cigarro, né, que você vai voltar, sentir aquele cheiro e dizer: que saudade daquele tempo. Ou aquela bebida que você fez tão mal para você, mas já passou tanto tempo, e quando você lembra, passa na sua mente o desejo de voltar. Cuidado com isso. Essas tempestades que surgem na vida da gente, nós temos que aprender
a confiar em Deus, a lançar nossa esperança, nossa confiança no Senhor. Nós precisamos trazer a nossa família ao lugar sagrado, onde Deus planta a gente, a nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos de Deus. Há certas coisas que nós precisamos fazer para esse crescimento espiritual. Você se lembra de Lázaro, quando estava morto? O Senhor disse: remova uma pedra. Às vezes a gente precisa remover certas coisas da vida da gente e jogar fora e abandonar completamente aquilo para que possamos ter uma nova vida. Eu quero orar com você. Quero orar por você, por sua família, por sua casa, pelo momento que você está vivendo. Você pode dizer assim: pastor, mas tudo está indo bem na minha vida. Olha, o dinheiro não está faltando, a esposa está bem, o marido está... Graças a Deus por isso. Mas que se você se cuide, quem está em pé que se cuide para que não caia. Mas se você está vivendo aquelas tempestades que só você sabe, e quando eu falei em tempestade aqui, você diz: puxa vida, isso é comigo. Também quero orar com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça.